Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é um corte de uma resolução inteira da prova de segunda fase da Unicamp 2023. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição. Outras questões desse tema, também deixei o link na descrição. E uma playlist com várias questões da Unicamp que eu resolvi, também o link está na descrição, beleza? Vamos para a resolução. Essa questão, pessoal, é muito legal, ó. Vamos lá, questão 20, Unicamp 2023, segunda fase. Então tem uma imagem aqui, né, dos PFAS, PFAS, né, não sei como é que pronuncia. A gente tem aqui maquiagens, produtos, setas, pulmãozinho, bolinha, caminhãozinho de lixo. Vamos para o texto. Apesar dos benefícios de proteção que o uso de cosméticos e bloqueadores solares traz à pele, sua presença também se conecta a problemas ambientais e de saúde. Para evitar reaplicações necessárias de bloqueadores de UV, né, protetores solares, isso, a permeabilidade do princípio ativo na pele deve ser relativamente baixa. Então, permeabilidade do princípio ativo do protetor solar deve ser relativamente baixa. Essa permeabilidade pode ser descrita quantitativamente, né, com valores, pelo coeficiente de permeabilidade, Kp, em centímetro por segundo. Então, a permeabilidade do princípio ativo que protege a gente dos raios UV no protetor solar, ele pode ser dado pela permeabilidade em centímetro por segundo, beleza. Pode ser calculado a partir da massa molar M do produto químico e de seu coeficiente de partição, KOW. Coeficiente de partição, KOW, é igual a concentração em octanol dividido, desculpa, é a concentração do soluto em octanol dividido pela concentração do soluto em água. Então, tudo isso daqui te dá a permeabilidade. A relação empírica entre essas grandezas é dada pela equação. Então, log da permeabilidade, Kp, né, que está aqui na fórmula, é igual a 0,71 log do coeficiente de partição, KOW, menos 0,061 massa molar menos 63. Essa fórmula aqui, a gente consegue pôr a permeabilidade, pôr a permeabilidade, pôr o coeficiente de partição, pôr a massa molar e chegar aqui em coisas bem quantitativas, né, por uma fórmula. De acordo com esse modelo matemático, discuta do ponto de vista quantitativo como a massa molar e a hidrofobicidade. Não falou nada ainda de hidrofobicidade aqui, a gente vai ter que pensar. E a hidrofobicidade do princípio ativo se correlacionam. O que é correlacionar? Se relacionar ali, né, mutuamente com o tempo de reaplicação do protetor. Tem tempo aqui na fórmula? Não, mas ele falou alguma coisa do tempo aqui no texto. Beleza. Então, a gente vai ter que relacionar aqui do ponto de vista quantitativo a fórmula com massa molar, né? Que a gente sabe ali grama por mol, né? Esse Mzinho aqui, que é a massa da molécula do princípio ativo. Hidrofobicidade, a gente já vai rever o que é hidrofobicidade aqui. E com o tempo de reaplicação. Aonde que está aqui o tempo de reaplicação relacionado no texto? Está aqui. Para evitar reaplicações, o a permeabilidade do princípio ativo deve ser relativamente baixa. Então, para evitar reaplicações, a reaplicação a gente faz de acordo com o tempo. Essa permeabilidade deve ser baixa. Então, tempo de reaplicação, um tempo de reaplicação baixo significa que você passou e ele já tem uma permeabilidade alta. Então, pensa, tem o princípio ativo, ele é absorvido rápido. Tem o princípio ativo, ele é absorvido rápido, o tempo de reaplicação vai ser alto. Se o tempo de reaplicação for baixo, a permeabilidade também é baixa. Você coloca, ele fica ali e não é absorvido, você só vai ter que passar de novo muito tempo depois. Então, o tempo de reaplicação está relacionado com a permeabilidade. Aqui a permeabilidade ela é calculada pelo KOW, a gente vai ter que comentar o que é o coeficiente de partição. Muita gente deve ter tido dificuldade nessa questão por não saber o que é coeficiente de partição. Na prova da FUVEST segunda fase, acho que primeira fase, perdão, na prova da FUVEST primeira fase de 2023, também caiu uma questão sobre coeficiente de partição.
Então, se você está aí estudando para essas provas, Unicamp e FUVEST, é uma coisa que é legal você saber. O tema da questão, né? Ligação química, polaridade e solubilidade. Então a gente vai ter que. Por que polaridade e solubilidade? Porque a gente vai ter que discutir essa questão da hidrofobicidade. A gente estuda isso, né? De ser polar, apolar, hidrofílico, hidrofóbico, lipofílico, lipofóbico. A gente estuda isso na parte de polaridade e solubilidade e a parte do coeficiente de partição também. Na minha playlist, quando eu estou elaborando a parte do coeficiente de partição eu também estudo aqui. Nesse finalzinho aqui, interações intermoleculares ali, polaridade e solubilidade. Então vamos rever o que é hidrofobicidade, pessoal. Termos e conceitos aqui para a gente entender. Um composto apolar, né? Então, por exemplo, uma gordura, uma cera, um óleo, que é um composto apolar, ele é um composto lipofílico, ou seja, ele tem afinidade com outras coisas ali gordurosas, né? Outras coisas oleosas. Então, compostos apolares são lipofílicos e hidrofóbicos. Então, um óleo, ele não gosta de água, ele é hidrofóbico. Então, o que é ser hidrofóbico? É um óleo, por exemplo, é um composto apolar. Já o composto polar vai ser o contrário, ele é lipofóbico, não gosta de se dissolver em óleos e gorduras, e é hidrofílico, gosta de dissolver em água. Ou seja, né, dissolve bem em água e mal em óleo aqui, para a gente fazer esse resuminho. Beleza, esse aqui é nossos termos e conceitos para entender hidrofobicidade. Beleza. Então vamos responder. Primeiro do tempo de reaplicação, porque já está falando aqui no texto. Eu já expliquei, se tem um tempo de reaplicação alto, a permeabilidade é baixa. Na resposta, como é que ficou? Então o texto afirma que quando é baixa a permeabilidade, ele fica ali na pele e não é reabsorvido. Reaplicações desnecessárias não ocorrem, porque ele fica na sua pele. Isto é, maior será o tempo de reaplicação. Então tá aqui. Alta permeabilidade, alto Kp aqui, né? Coeficiente de permeabilidade, alta permeabilidade, maior será o tempo de reaplicação. Vamos descer aqui agora para a gente continuar respondendo. Agora aqui, pessoal, utilizando a fórmula. Vamos pegar, então a gente discutiu essa questão do tempo, né, pelo texto. Agora a gente vai utilizar a equação. Esquece isso daqui do KOW, esquece esse valor e vamos focar só na massa molar e a permeabilidade, né? Porque a gente tem que relacionar isso com o tempo de reaplicação. Então, como que a massa molar influencia no tempo de reaplicação? A massa molar influencia na permeabilidade e a permeabilidade, como a gente viu, influencia no tempo de reaplicação. Então agora a gente vai usar a equação para falar como a massa molar influencia na permeabilidade. Aqui, eu não coloquei aqui escrito, mas vamos lembrar da relação pH igual a menos log da concentração de H+. Então, ó, pega esse, cancela, esquece tudo isso daqui, pega esse menos e passa para lá. Então vai ficar assim, M é igual a menos log de Kp. Esquece o valor, esquece o menos 63, então M é menos log de Kp. Aqui a gente pode relacionar com pH, só para a gente lembrar das relações de log. pH igual menos log da concentração de H+. Quando a gente tem uma menor concentração de H+, por exemplo, 10 a menos 14, o pH é 14. Então, baixas concentrações de pH, por exemplo, 10 a menos 14, menos log de 10 a menos 14 vai dar um pH de 14. E altas concentrações de H+, por exemplo, 10 a menos 1, vai dar vai dar um baixo pH. Então, quando a gente tem o log, fica uma relação inversa aqui, né? Fica o menos log, fica essa relação inversa. Então, aqui com a massa molar e com o log de Kp, esquecendo esses valores aqui, só relacionando o M com, passo menos para lá, menos log de Kp. Então, o que a gente tem aqui? Pela equação, entende que quanto maior a massa molar, quanto maior a massa molar, menor será a permeabilidade Kp. Por quê? Por causa dessa relação de log, fica invertido. Quanto maior, então, pH igual a menos log da concentração de H+. Quanto menor a concentração de H+, maior o pH. Aqui a mesma coisa.
Quanto maior a massa molar, menor a permeabilidade. E quanto menor a permeabilidade, quanto o princípio ativo ali na pele tem menor permeabilidade, o que acontece com o tempo de reaplicação? Maior será o tempo de reaplicação. Olha que eu grifei aqui. A massa molar alta tem baixo Kp e alto, né, maior tempo de reaplicação. Então eu peguei, trouxe a questão do texto para eu entender a relação permeabilidade tempo de aplicação, para na fórmula eu conseguir relacionar a massa molar indiretamente, né, com o tempo de reaplicação. Beleza? Tranquilo isso daqui? Qualquer dúvida, deixa um comentário, hein, por favor, para não se perder aí. Agora a gente vai ver a questão do coeficiente de partição. Vou trazer um resumão aqui do coeficiente de partição para você estudar, inclusive, o que é o coeficiente de partição. Olha só, então tá aqui, né? Eu coloquei um celularzinho. Coeficiente de partição, ele falou que é a concentração, tá aqui, aqui atrás, KOW. Soluto em o é octanol e o W é água, em inglês, né? Walter, depende aí do inglês britânico, né? Então é soluto dissolvido em octanol dividido por soluto dividido em água. Então olha só, eu peguei um composto, ele é hidrofóbico. Então eu peguei aqui, eu escolhi na minha cabeça. O que é o composto hidrofóbico? Ele gosta de dissolver em compostos apolares e não gosta de dissolver em água. Peguei esse composto hidrofóbico e joguei nessa mistura octanol-água. Como o composto é hidrofóbico, essas bolinhas brancas, ela vai estar em maior concentração na fase apolar de octanol e em menor concentração na fase de água polar. Tudo bem isso? É o termos aí, né? O composto não gosta de dissolver em água, então ele vai ter uma baixa concentração em água. Ele gosta de se dissolver em compostos apolares, ele vai estar numa alta concentração no octanol, que é a fase apolar aqui. Água e octanol formam essas duas fases e a gente tem essa distribuição aqui do composto hidrofóbico. Agora vamos para o KOW. Termos e conceitos aqui do coeficiente de partição. Se o composto for hidrofóbico, concentração de soluto em octanol dividido por concentração de soluto em água. Se o composto é hidrofóbico, a concentração de soluto no octanol vai ser alta. Olha aqui na figura que eu desenhei. A concentração de soluto em octanol é alta e a concentração de soluto em água é baixa. Se a concentração de soluto em octanol é alta e em água é baixa, um valor grande em cima, 1 milhão, dividido por um valor baixo um valor pequeno embaixo, 2. 1 milhão dividido por 2 vai dar um valor alto. Então, se eu tenho uma concentração de soluto alto em octanol e baixo em água, eu vou ter um alto coeficiente de partição. Agora, textinho para você entender o que eu fiz. Um alto coeficiente de partição se o soluto é apolar. Ó, o soluto apolar vai ter um alto coeficiente de partição, pois ele é hidrofóbico, como o texto está pedindo para a gente relacionar. Se ele é um composto hidrofóbico, significa que ele é pouco hidrossolúvel. Ó, ele é pouco hidrossolúvel e lipofílico. O que é lipofílico? Fóbico é que não gosta, né? Os dos homofóbicos são as pessoas que não gostam das pessoas homossexuais da comunidade LGBTQIA+. Então, fóbico é que não gosta. Fílico é que gosta. Só pra gente lembrar aí, né, do que é fóbico e fílico. Então, o composto apolar, ele é ele é lipofílico. Ele gosta de gorduras, de coisas apolares. Olha lá, o composto hidrofóbico, ele é lipofílico, que é o contrário, ele gosta de se dissolver nas frações apolares aqui. É tudo um joguinho de palavras. Se ele é hidrofílico, ele vai ser lipofóbico. Se ele é hidrofóbico, ele vai ser lipofílico. É esse joguinho de palavras, só para você não se confundir. Então ele é muito solúvel nessa fase apolar gordurosa. Ele é muito lipossolúvel. Beleza, isso? Então, como que a hidrofobicidade vai se relacionar com o tempo
de reaplicação. Se o composto é hidrofóbico, ele tem um alto coeficiente de partição. E como que o coeficiente de partição aparece na fórmula? Aparece aqui, ó, de novo, né, com a relação inversa de log, só que os dois estão com log. Se os dois estão com log, é com uma relação direta. Então, alta hidrofobicidade, a gente viu o resuminho, alto coeficiente de partição. Alto coeficiente de partição, alta permeabilidade. Alta permeabilidade, baixo tempo de reaplicação, porque se ele é permeável, ele vai entrar na pele e você vai ter que passar o cosmético de novo. Então, olha lá como que ficou o texto. Quanto maior a hidrofobicidade do protetor solar, mais solúvel ele será em octanol. Eu não precisava escrever isso, mas eu escrevi para o corretor entender. Então, quanto maior a hidrofobicidade, mais solúvel ele é em octanol e menos em água, o que leva a um maior coeficiente de partição. Mas era para eu falar do coeficiente de partição? Não, é para eu falar do tempo de reaplicação. Então, gente, olha como que é fácil você se perder. Você pode estar lá falando verdades, tal coisa é verdade, só que eu tenho que falar do tempo de reaplicação. Então, quanto maior o coeficiente, maior hidrofobicidade, maior coeficiente de partição, e pela equação, quanto maior o coeficiente de partição, maior será a permeabilidade. Quanto maior é a permeabilidade, menor será o tempo de reaplicação. Olha que difícil, que fácil de você se embananar nisso daí. A questão te dá 15 minutos. Então você tem que vir, desenhar, usar o rascunho, fazer aquele frasquinho que eu fiz, água, octanol, desenhar as bolinhas para lembrar disso e ir com calma e entender. A massa molar não está com log, o coeficiente de partição está com log, vai ser uma relação inversa. Coeficiente de partição e permeabilidade, os dois estão com log, corta o log, relação direta. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Comenta. Vamos para o próximo item? Oi, pessoal, recadinho muito importante aqui enquanto a gente resolve os exercícios. Esse canal do YouTube aqui, ele é pequeno ainda, ele precisa da sua ajuda para crescer e chegar em mais pessoas. Então, se você puder se inscrever, muita gente que assiste não é inscrita. Se você puder deixar um comentário, alguma dúvida para dar aquele engajamento, ajuda demais. E se você quiser me apoiar de alguma forma, na descrição tem a forma mais atualizada para me apoiar com alguma doação, alguma coisa. Beleza? Vamos continuar. Certo. Aqui a gente já leu, né? Então a figura ao lado ilustra um trabalho científico e a gente tem que interpretar a figura levando em conta as informações dadas. Então, beleza, qual que é o tema desse exercício, pessoal? Química ambiental, tanto de compostos tóxicos, porque se a gente olhar aqui a figura, tá tendo essas bolinhas brancas, né? Eu desenhei a bolinha branca também ali no nosso coeficiente de partição, as bolinhas brancas contaminando aqui a moça, né, que utilizou algum cosmético com os PFAS, por óleos. Então, olha só, ela passou no olho, tá se contaminando. Então, até a toxicidade do composto, o descarte, que é a questão do lixo, e esses PFAS, né, que sendo representados como bolinhas pretas, estão caindo aonde? O que é isso azul aqui? O que é isso azul? Água. Então, tá tendo o descarte dos compostos aqui, dos cosméticos, com PFAS no solo. Eles estão sendo tá entrando aqui no solo, indo parar no lençol freático. E essa seta branca aqui? O que essas setas estão representando? O que isso aqui está mostrando pra gente, pessoal? Então, gente, essa figura está condensando muita informação aqui. Ele está mostrando os PFAS, quando a moça passa o cosmético, aplicação nos olhos, contaminando aqui pela via dos olhos, no nariz, pela via respiratória, na boca aqui, ó, pela ingestão. Então, formas de contaminação e, além disso, a contaminação pela água, né? Então, além de passar o batom com PFAS e a pessoa se contaminar porque ele tá ali, o descarte irregular, sem tratamento, sem uma cobertura, com contaminação do lençol freático, pode levar pessoas que não utilizaram esse cosmético a ingerir água contaminada com isso daqui. Então vamos entender agora
de forma mais profunda os que são os PFAS ou os poluentes eternos. A 3M tá com multas bilionárias por causa disso, porque esses poluentes eternos, eles são liberados no ambiente com produtos como antiaderentes, né? A panela do Teflon ali, impermeáveis, então um travesseiro que não pega fogo porque ele é impermeável e resistente a chamas. E esses compostos aí, eles são eternos, eles não se degradam, não tem nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria que consegue degradar ele, o ambiente não consegue degradar ele, e eles vão se acumulando no ambiente, eles estão sendo usados de forma indiscriminada, né? Então não é assim, vai mandar um cientista, tem que fazer uma perfuração num poço, no alto mar, e aí tem que usar ele. Não, é coisa assim, vai ter o cosmético, aí para a empresa de cosmético divulgar assim, proteção por 48 horas, proteção por 72 horas. Eles vão lá e com fio que faz no meio e causa esse problema. Então, são muitos usos indiscriminados, tudo bem? Então, essa aqui é a questão dos poluentes eternos aí. Eles vão para a natureza, lá eternamente e geram um impacto ambiental, né? Muitas vezes para gerar uma propaganda, um marketing de que aquilo ali dura mais, não pega fogo e não tinha necessidade. Tinha mais discussões, mas eu não vou me aprofundar muito aqui. Então, como que fica a nossa resposta aqui? Então, aqui, do lado esquerdo, está mostrando contaminações com aplicação de cosmético, e do lado direito está mostrando o descarte desses cosméticos no meio ambiente, contaminando o lençol freático e levando a contaminação também. Então, aqui, contaminação pelos olhos, né, cutânea, aqui, contaminação entrando pelo nariz, respiratória, e aqui pela boca, e aqui pela ingestão de água, com contaminação do sistema por ingestão. Então vamos lá. A figura mostra diferentes formas de contaminação, né? Na esquerda da figura mostra a aplicação de cosméticos no rosto, então faz aqui no rosto, pode levar a diferentes tipos de absorção dos poluentes eternos, nos olhos pela via cutânea, no nariz pela via respiratória ou na boca via ingestão. E do lado direito, o que que a gente tem aqui? Do lado direito, a gente tem a figura mostrando que o descarte de embalagens com resíduos desses cosméticos, né, com polifluoralkyls, né, polifluoralkyls, pode ocorrer dessas substâncias irem parar, né, o descarte pode ocorrer dessas substâncias parar nos lençóis freáticos e corpos hídricos. Tá, e daí? O que mais que está acontecendo aqui depois? Ó, cada partezinha é um ponto. Então, assim pode ocorrer da população ingerir esses compostos, né, os poluentes eternos, através de água contaminada com os PFAS. Então, olha só, tem que falar que tem diferentes formas de contaminação, tem que falar que está tendo aplicação no rosto com contaminação por pele, nariz e boca. Tem que falar que está tendo descarte de embalagens com resíduos ou ali com esses cosméticos, que está contaminando o solo, que está contaminando os corpos hídricos, os lençóis freáticos, e que essa água contaminada está contaminando as pessoas. Então são várias coisinhas para a gente conseguir aqui levar todos os pontos. Aqui, pessoal, do gabarito, né, só para deixar uns detalhes, eu achei o gabarito meio estranho, assim, eu tentei deixar mais evidente o que estava acontecendo. Então, essas relações. Esse é maior, vai deixar aquele menor. No gabarito não tá bem assim e acaba ficando meio confuso, tá? Então, eu penso nisso. Tem um fatorzinho, como que esse fator A se relaciona com o fator B? Quando eu aumento o fator A, o fator B aumenta e aí a permeabilidade, o tempo de reaplicação diminui. Então eu vou pensando isso, aumento uma chavinha, baixo outra, baixo outra. E aí eu vou explicando assim para ficar bem nítido. No gabarito tá meio esquisito, pode ser que você não entenda, tá bom? Beleza.